Indo para o coração da selva do Congo, um grupo de caminhantes não esperava encontrar nada fora do comum. No entanto, o que descobriram durante a jornada deixou todos sem palavras. Estas descobertas não só reacenderam a nossa curiosidade sobre as profundezas escondidas desta vasta e misteriosa selva, mas também desafiaram a nossa compreensão de uma região isolada e em grande parte inexplorada, cheia de estranhos eventos naturais e espécies enigmáticas. Você tem coragem de descobrir os segredos mais bem guardados do Congo. Junte-se a nós nesta jornada fascinante e surpreendente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, é grátis. Número 1, Mokele Mbembe. Mokele Mbembe é uma figura lendária que capturou a imaginação de muitos, desde que surgiram as primeiras histórias sobre ele. Disse que habita as águas dos rios do Congo, e a sua descrição muitas vezes se assemelha à de um dinossauro herbívoro, semelhante a um saurópode. A lenda foi alimentada pelas histórias de nativos da região, que afirmam ter visto esta criatura gigante. No entanto, a falta de provas concretas levou muitos cientistas a considerar Mokele Mbembe um mito. A história de Carl Hagenbeck, de 1909, sobre seu encontro com um dinossauro vivo, foi uma das primeiras a despertar o interesse internacional por esse mistério. Seu relato foi recebido com ceticismo por muitos especialistas, mas também abriu a porta para futuras explorações e documentários como Monster Quest, que tentou desvendar a verdade por trás desses avistamentos. Ao longo dos anos, acumularam-se numerosos relatórios não verificados que apenas alimentaram o folclore em torno de Mokele Mbembe. O nome Mokele Mbembe, que se traduz como aquele que interrompe o fluxo dos rios, sugere não só a grandeza desta criatura, mas também a sua ligação ao ambiente natural do Congo. Este mistério persiste num ambiente político instável e em selvas densas e inexploradas, tornando ainda mais difícil qualquer esforço para encontrar provas definitivas. Assim, Mokele Mbembe torna-se um símbolo do desejo humano de descobrir o desconhecido e os limites entre a ciência e o mito. Número 2. A Cidade Perdida de Z. A Cidade Perdida de Z é uma história fascinante que combina exploração, aventura e mistério. A busca começou com o misterioso manuscrito 512 encontrado na Biblioteca Nacional do Brasil, que narra encontros com uma civilização avançada na floresta amazônica. Este documento não apenas intrigou exploradores e arqueólogos, mas também evocou comparações com lendas como a Atlântida. O coronel Percy Harrison Fawcett ficou cativado por esta história e dedicou sua vida para encontrar esta cidade lendária. Suas expedições à Amazônia foram meticulosas e cheias de desafios. Ele enfrentou condições extremas e problemas logísticos enquanto procurava por uma civilização perdida que prometia tesouros e conhecimentos antigos. A sua última expedição, em 1925, com o filho e um amigo, foi a mais ambiciosa, mas também a mais trágica. Desapareceram sem deixar rastro. O desaparecimento de Fawcett deu origem a inúmeras teorias e especulações. Desde encontros com tribos hostis até crenças sobre antigas maldições ou mesmo interações com seres extraterrestres, a Cidade Perdida de Z continua sendo um símbolo do desejo humano de descobrir o desconhecido e os perigos que acompanham a aventura em territórios desconhecidos. Número 3. Nkizi Nkondi, o povo do Congo, na República Democrática do Congo, tem um enorme respeito pelos Inikisi, que são recipientes que se acredita canalizarem energias celestiais do grande deus Nongo. Esses Minkisi conectam os reinos material e espiritual. Eles variam de cerâmicas simples a esculturas complexas, como o Nkisi Nkondi. Cada Nkisi, feito sob a direção de Ngangas, intermediários espirituais, incorpora qualidades curativas, resolve conflitos ou fornece proteção contra o mal, com as suas superfícies espelhadas, pinos e lâminas. O Nkisi Nkondi permanece de sentinela. A sua face de madeira testemunha a seriedade da sua missão.
As ervas sagradas e relíquias de Bongo atraem espíritos que são invocados por cantos e cerimônias para proteger ou servir como um meio de alcançar a justiça. Quando os exploradores europeus chegaram com estes objetos no século XV, despertaram a sua curiosidade como representações de costumes misteriosos considerados fetiches. Os missionários tentaram limitar a sua influência. No entanto, alguns Eniquise conseguiram sobreviver e assimilar-se os costumes afro-atlânticos, como Palo Monte e Vodun. Número 4. Tribos pigmeus. Os misteriosos pigmeus habitam diversas florestas no interior escuro da África Equatorial. Eles falam vários idiomas e sobreviveram por gerações usando métodos antigos de caça e coleta. Os pigmeus do centro-oeste da África têm culturas diferentes, mas um novo estudo descobriu que eles têm um ancestral comum misterioso, que remonta a um único grupo que sobreviveu até 2.800 anos atrás, antes da chegada dos agricultores, e os separaram. Os pesquisadores ficam intrigados com as origens dos pigmeus há anos. Cada tribo desenvolveu sua baixa estatura de forma independente ou teve um ancestral comum. Os pigmeus desenvolvem-se normalmente até a adolescência, altura em que inexplicavelmente perdem o último surto de crescimento. Embora os humanos vivam nestas florestas há quase 30.000 anos, não há registro fóssil que indique que os seus antepassados sempre foram pequenos. Não houve respostas definitivas de investigações anteriores de DNA. Paul Verdu, um antropólogo, e seus colegas examinaram amostras de DNA de 9 grupos de pigmeus e 12 populações superiores adjacentes. De acordo com a pesquisa publicada na Current Biology, os pigmeus descendem de um único grupo que viveu há 2.800 anos. O estudo também descobriu um padrão estranho. Mais DNA entra nas populações pigmeus de vizinhos não pigmeus do que sai delas. Portanto, as origens dos pigmeus permanecem desconhecidas. Existem várias lendas sobre os Bimbibasa, espíritos aquáticos translúcidos mas letais. Os pescadores contam histórias de luzes estranhas e músicas assustadoras que atraem os incautos para covas rasas. Número 5. Aldeias assombradas. As aldeias assombradas do Congo são um verdadeiro labirinto de mitos e mistérios. Nas profundezas da selva, onde a névoa parece sussurrar segredos antigos. Estas aldeias abrigam histórias que foram transmitidas de geração em geração. Cada fogueira se torna um palco onde os mais velhos contam histórias arrepiantes sobre espíritos que vagam pela escuridão. Um dos mais temidos é o Nganga, um poderoso feiticeiro cuja canção ecoa pelas árvores, implorando os espíritos ancestrais que protejam sua comunidade ou busquem vingança pelos erros do passado. Nestas aldeias, as estátuas pregadas não são meras decorações. São prisões para espíritos caçadores, seres que já foram humanos e que agora procuram punir aqueles que ousam perturbar o seu descanso. As lendas locais falam da noite em que esses espíritos acordaram, desencadeando o terror nos habitantes. Há também os Bimbibasa, fantasmas aquáticos que atraem os desavisados para seus domínios subaquáticos com luzes hipnóticas e melodias sedutoras. Os pescadores conhecem bem os perigos. Muitos relatam encontros com essas luzes que parecem guiá-los para tumbas submersas, onde nunca mais retornam. Não são apenas os humanos que temem esses espíritos. Até a vida selvagem se comporta de maneira estranha em noites tranquilas, como se sentisse a presença dessas entidades sobrenaturais. Número 6. A girafa do Congo. O okapi é um tesouro escondido nas selvas do Congo e não deve ser confundido com uma girafa tradicional. Este esquivo mamífero foi descoberto pelo mundo científico em 1901, mas a sua existência já era conhecida pelas comunidades locais muito antes. Apesar de sua relação com as girafas, o okapi evoluiu para se adaptar ao ambiente florestal. Seu pescoço é mais curto e robusto, o que lhe permite movimentar-se com agilidade entre a vegetação densa. Uma de suas características mais impressionantes é a língua preênsil de 14 polegadas. Esta extraordinária ferramenta não só ajuda a alimentar-se alcançando folhas altas, mas também é essencial para a sua higiene pessoal.
O pelo macio e marrom avermelhado do okapi funciona como uma camuflagem perfeita nas sombras da floresta, protegendo-o de predadores. As listras pretas e brancas nas pernas e nos quartos traseiros são uma característica distintiva que lembra as zebras. Estas marcas não são apenas decorativas. Eles servem para esconder os filhotes nas sombras e dificultar sua detecção pelos predadores. Além disso, os machos possuem pequenas estruturas semelhantes a chifres cobertas de pelos, uma característica única não encontrada nas fêmeas. A vida do okapi é um testemunho de como a natureza pode produzir seres extraordinários nos lugares mais inesperados. Número 7. Pinturas rupestres antigas. O misterioso maciço de Lovo está localizado no extremo norte do antigo reino africano do Congo. É uma região de enormes afloramentos calcários que lembram cidades abandonadas cercadas por densa vegetação. A arte antiga na forma de cruzes, círculos e padrões de grade entrelaçados com imagens de animais e misteriosos seres míticos cobre mais de 100 cavernas e paredes rochosas. Sob a direção do curador Clement Mambo Sangati e do arqueólogo Geoffrey Heimisch, a missão franco-congolesa de Lovo examinou meticulosamente estas peças de arte, fornecendo informações sobre os ritos do Reino do Congo, que datam do século VII. A missão ainda está em curso localizar e preservar estas riquezas culturais, apesar dos obstáculos da região, que incluem a violência e terrenos extremamente desafiadores. A Unesco está a prestar assistência para que os esforços da Missão Lovo sejam reconhecidos como patrimônio mundial, enfatizando o papel crítico da região na proteção do rico patrimônio cultural de África face às crescentes ameaças industriais. Número 8. Bosques sagrados na África Central. Os velhos costumes perduram apesar das mudanças na topografia. As tradições sagradas influenciam a estreita relação entre as pessoas e o ambiente natural em lugares como a República Democrática do Congo. Ao redor das igrejas ortodoxas de Tiarrô, nas terras altas da Etiópia, existem quase 20.000 pequenas florestas que protegem as igrejas da desertificação com a ajuda dos seus devotos paroquianos. Apesar das mudanças no ambiente agrícola, estes santuários afromontanos continuam a ser bastiões da diversidade. Os locais sagrados em África combinam o misticismo com perigos ocultos, desde as figueiras Mugumu das florestas Kikuyu do Quênia, até os campos de iniciação da Costa do Marfim e os jardins de plantas medicinais da Serra Leoa. O medo muitas vezes protege estas florestas. De acordo com Jonathan Ono, da Universidade Federal de Tecnologia em Akure, na Nigéria, onde as crenças tradicionais prevêem consequências terríveis para quem desobedece os espíritos. Número 9. Fósseis. Uma descoberta surpreendente foi feita nas profundezas da caverna do Lago Plover, na área de Gauteng, na África do Sul. Um fóssil da Idade da Pedra Média que pertencia ao pavão do Congo, Afropavo congensis. Esta descoberta representa a ocorrência mais antiga conhecida da espécie fora da bacia do Congo, apontando para uma época em que, em contraste com a ecologia típica das pastagens da área, densas florestas tropicais ou outros ecossistemas exuberantes floresceram perto da caverna. O fóssil, envolto em mistério e com cicatrizes de mordidas de predadores, sugere que o pavão teve uma viagem turbulenta e lança dúvidas sobre teorias aceitas sobre sua distribuição histórica, fornece uma janela para o passado antigo de África e levanta preocupações sobre a adaptabilidade ecológica e as anomalias geográficas durante o Pleistoceno Superior, graças à sua preservação na Universidade de Witwatersrand. Número 10. Águas ferventes. O rio Congo, com o seu imenso caudal e biodiversidade variada, não é apenas uma artéria vital para a região, mas também um cenário de maravilhas naturais. As corredeiras de Inga destacam-se como um espetáculo impressionante, onde a água bate com força contra as rochas, criando uma sinfonia de sons que ressoa na selva circundante. A neblina que surge destas águas turbulentas não é apenas um fenômeno visual, é um símbolo da energia crua e primitiva que emana do rio.
Este vapor mistura-se com o ar quente da selva, criando uma atmosfera quase mágica que convida à reflexão e ao espanto. As lendas locais falam de espíritos guardiões que protegem essas corredeiras, e muitos acreditam que as almas dos ancestrais habitam suas profundezas. Essa crença confere às corredeiras um caráter sagrado, tornando-as um local de peregrinação para quem busca conexão espiritual ou respostas para questões profundas. Além disso, os cientistas começaram a estudar a geologia da área para compreender melhor como as correntes e as forças geotérmicas podem estar a contribuir para este fenômeno. Assim, as corredeiras do Inga não são apenas uma maravilha natural, são um elo entre a ciência e a tradição, atraindo tanto pesquisadores quanto buscadores de experiências sobrenaturais. Número 11. Megafauna. A Bacia do Congo é um ecossistema único, onde a vida selvagem floresce de formas surpreendentes e misteriosas. Histórias sobre a megafauna, animais gigantes que já habitaram essas terras, são parte integrante da cultura local. Disse que criaturas colossais como o Mokele Mbembe, que alguns descrevem como um dinossauro vivo, ainda podem habitar estas selvas densas e remotas. A ideia de que tais seres ainda existam desperta curiosidade e senso de aventura, tanto em exploradores quanto em cientistas. Histórias de avistamentos ocasionais alimentam o mito. Sombras gigantescas movendo-se entre as árvores, rugidos aterrorizantes ecoando ao anoitecer e enormes pegadas impressas na lama fresca após uma tempestade. Estas histórias não cativam apenas a imaginação, são também uma lembrança do vasto desconhecido que ainda precisa ser explorado em nosso planeta. Expedições para documentar essas criaturas misteriosas tornam-se missões épicas, onde cada passo pode revelar algo extraordinário ou confirmar o que muitos consideram pura fantasia. Número 12. O ídolo amaldiçoado. A lenda do ídolo amaldiçoado do Congo está enterrada nas profundezas das selvas Maziki, na República Democrática do Congo, e foi transmitida de geração em geração. Disse que esta antiga relíquia está envolta em mistério, defendida pelos espíritos da floresta e abençoada com um poder além da compreensão. Uma estátua feita de obsidiana rara e adornada com símbolos misteriosos e difíceis de traduzir é objeto de lenda local. Há rumores de que aqueles que ousarem desvendar seus mistérios serão recompensados com riquezas ilimitadas ou amaldiçoados com azar perpétuo. Sob a sombra de árvores antigas, xamãs vestidos com penas e pinturas de guerra realizam rituais misteriosos para ganhar o favor do ídolo ou acalmar seus espíritos furiosos. Existem muitas histórias de bravos aventureiros que, motivados pela curiosidade ou pela ganância, viajaram para o coração do Congo e desapareceram para sempre. Outros retornaram traumatizados por suas experiências com os guardiões etéreos do ídolo, com as mentes destroçadas. Os anciões da tribo alertam contra o seu fascínio, observando que ele tem o poder de distorcer a própria realidade, transformando a coragem em tolice e a prosperidade em destruição. Número 13. Plantas curativas. Dr. Gon aparece como um personagem intrigante nos becos de Maziki, em Kinshasa, um praticante de técnicas medicinais tradicionais envoltas em mistério e sussurros. As suas misturas, feitas a partir de uma combinação de ervas fortes e segredos bem guardados, prometem curar tudo, desde diabetes e doenças até a malária mortal. Gideon elabora cuidadosamente cada medicamento em seu laboratório particular no quintal, escondido atrás de uma cortina de sigilo, alegando que o poder natural das ervas congolesas os permeia. Suas técnicas evitam a esterilidade clínica da medicina contemporânea em favor de uma estratégia tátil que agrada os crentes que buscam abordagens diferentes. Embora existam muitos céticos, o magnetismo e a autoconfiança do Dr. Gideon atraem as pessoas a lugares inesperados, mercados movimentados, esquinas e até bares de bairro, onde ele oferece esperança em potes e garrafas. Ele primeiro experimentou seus próprios medicamentos e dizem que eles proporcionam alívio em situações em que os tratamentos tradicionais são ineficazes.
Número 14. Exploradores desaparecidos. As lendas dos exploradores desaparecidos no coração do Congo são histórias que perduraram no tempo, impregnadas de um ar de mistério e aventura. Estes indivíduos corajosos, muitas vezes motivados pelo desejo de descobrir terras imaculadas e culturas esquecidas, mergulharam na densa vegetação na esperança de descobrir segredos escondidos. No entanto, a floresta impenetrável rapidamente se transforma num labirinto onde a realidade e a fantasia se entrelaçam. Histórias falam de exploradores carregando mapas antigos, cheios de promessas de tesouros inexplorados e civilizações perdidas. À medida que avançavam pela floresta Maziki, a densa vegetação parecia ganhar vida, envolvendo-os num abraço quase sobrenatural. Alguns dizem que as sombras da floresta sussurravam avisos, enquanto outros afirmam ter visto luzes dançantes entre as árvores, guiando ou enganando intrusos. A atmosfera vibrante do Congo não é apenas um refúgio para uma flora e fauna únicas, mas também um zeloso guardião dos seus segredos. Esses exploradores outrora corajosos e curiosos tornaram-se parte do folclore local, tornando-se ecos de alerta para futuros aventureiros. Número 15. Hidrovias escondidas. No coração da bacia do Congo, os cursos de água escondidos são um verdadeiro enigma geológico que desperta a imaginação. Este sistema subterrâneo de rios sinuosos é como uma rede secreta que percorre a paisagem sem ser vista pelo olho humano. Envolvidos sob camadas de rocha e solo antigos, estes riachos são testemunhas silenciosas da passagem do tempo e das mudanças que moldaram o continente ao longo de milênios. As lendas locais descrevem estes rios como veios vitais que não só sustentam a vida vegetal, mas também as comunidades humanas que dependem da água para a sua sobrevivência. Diz-se que os mais velhos locais conhecem os locais onde essas correntes emergem à superfície, criando fontes sagradas que são fontes de vida e espiritualidade. As chuvas torrenciais que caem sobre a copa das árvores alimentam esses rios escondidos, fazendo-os fluir fortemente à medida que moldam o terreno em seu caminho. Cada curva e cada recanto contam histórias antigas. Alguns acreditam que aqueles com sabedoria suficiente podem ouvir seus sussurros e compreender os segredos que guardam. Número 16. Chuva de peixes. Entre os rios sinuosos e a densa vegetação rasteira do centro da bacia do Congo, ocorre um fenômeno que desafia a compreensão. Uma misteriosa chuva de peixes. Peixes de todos os tipos descem de cima para cobrir suavemente a terra neste evento raro que transforma o céu Pacífico em um espetáculo para ser visto. As tradições de antigamente ainda são transmitidas na região, onde histórias desses animais aquáticos caindo graciosamente do céu surpreendem as pessoas em suas atividades diárias. Testemunhas relatam ter visto peixes que parecem não ser afetados pelos processos naturais normais, pousando em telhados, ruas e até mesmo em grandes campos. Em eventos tão inexplicáveis, as explicações científicas desmoronam. Os peixes são animais aquáticos, por isso desafia as teorias meteorológicas para explicar como podem viajar através das correntes atmosféricas e manifestar-se como se fossem convocados por forças sobrenaturais. Alguns questionam se poderão estar envolvidos fortes correntes ascendentes ou vórtices invisíveis. Mas estas teorias apenas arranham a superfície de um fenômeno intrigante. A chuva de peixes é considerada símbolo de boa sorte ou mudança iminente pelos habitantes. Número 17. Antigas minas de ouro. Nas profundezas das selvas da bacia do Congo, encontram-se as ruínas de um antigo mistério. Minas de ouro esquecidas, que sugerem uma civilização há muito desaparecida durante séculos de crescimento excessivo. Esses poços e túneis fascinantes despertam histórias de mestres artesãos e monarcas míticos que buscavam riquezas imensuráveis. Mitos se entrelaçam na densa vegetação rasteira, aludindo a civilizações ocultas e defensores do conhecimento sagrado das minas. Descobertos por corajosos arqueólogos,
Artefactos como ferramentas complexas com vestígios de ouro e misteriosas relíquias cerimoniais testemunham uma sociedade cuja habilidade no trabalho em metal correspondia ao seu respeito pelo metal precioso. Ainda assim, os verdadeiros criadores destas minas estão escondidos atrás do emaranhado de vinhas e rios borbulhantes. Foram criações de uma época passada motivadas pela aspiração e pelo profundo compromisso espiritual, ou guardam segredos que contradizem o que sabemos sobre a história. Ao entrar no centro deste labirinto da selva, os exploradores modernos seguem os sussurros da mitologia local e armam-se com tecnologia de ponta. Além de descobrir tesouros de ouro, a sua missão de resolver o mistério destas antigas minas de ouro tem a oportunidade de lançar luz sobre os restos de uma civilização que outrora floresceu nas profundezas do vasto território inexplorado da República Democrática do Congo. Número 18. Xamãs, a história de Kikiki. Um lendário Zulu Sangoma, cuja mística ultrapassa os limites humanos, está profundamente enraizada na tradição africana. Há rumores de que ele pode extrair veneno das cobras mais ferozes sem feri-las com os dentes, o que evidencia suas habilidades sobrenaturais. No entanto, Kikiki é apenas um personagem misterioso na longa história do xamanismo em África, uma prática que está profundamente enraizada na estrutura do continente. Os ancestrais são tratados com respeito na cultura Zulu porque são considerados espíritos vivos que participam ativamente da existência cotidiana. Esses ancestrais abençoam e aconselham os vivos porque viveram vidas respeitáveis e morreram respeitosamente. Número 19. Desaparecimento da Bacia do Congo. Um povo não afetado pela modernidade permaneceu escondido da vista do mundo nas profundezas inexploradas da Bacia do Congo. Aqui, sob a densa floresta tropical, o tempo fluía em harmonia com os antigos ciclos do mundo natural. As casas da cidade, feitas de materiais naturais, combinavam perfeitamente com o ambiente exuberante, permitindo os moradores viver em harmonia com a natureza. Um grupo de pesquisadores que escavava essas áreas inexploradas da bacia descobriu a cidade com um misto de entusiasmo e cautela. O objetivo era investigar os tesouros escondidos desta área distante e aprender mais sobre a sua biodiversidade. Mas em vez da habitual sinfonia da selva, eles foram recebidos com um silêncio esmagador. A cidade estava completamente silenciosa, sem a pulsação da vida nem o ritmo dos tambores. Panelas foram deixadas sem uso em fogueiras. A comida foi parcialmente cozida. O equipamento foi espalhado como se tivesse sido jogado às pressas e os pertences pessoais permaneceram intocados. Os residentes desapareceram no ar. Mitos sobre maldições extintas, espíritos irados ou doenças mortais proliferaram como um incêndio, mas não surgiram explicações sólidas. Número 20, a cobra gigante pré-histórica. O coronel Remy Van Lierde, um membro sênior da Força Aérea Belga, teve uma visão incrível. Ele viu uma cobra enorme e assustadora de seu helicóptero, uma viagem que ficaria para sempre em sua memória. As escamas eram verdes escuras e marrons, sua cabeça parecia de outro mundo. Um triângulo gigante de 60 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento, a enorme cobra levantou-se quando o helicóptero se virou para ter uma visão melhor, seu corpo gigantesco balançando abaixo para revelar uma barriga branca fantasmagórica que brilhava com um brilho misterioso. A reunião foi breve, mas significativa. Fique ligado para mais mistérios e descobertas incríveis de todo o mundo. O que você acha? Poderia haver ainda mais surpresas por aí? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!